Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de Sociologia, e hoje vamos ter mais uma aula com conteúdo programado para a turma de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Mas antes de iniciar a aula, quero lembrar que nós estamos usando a apostila do módulo 3, tá? Capítulo 8, nós estamos falando sobre raça, tudo bem? Então vamos lá. Os marcadores sociais da diferença, que é o título da nossa apostila. E hoje vamos continuar a aula que nós tivemos na aula passada, que foi sobre as ações afirmativas. Falamos também sobre as cotas raciais, que também é o nosso conteúdo. Está na página 18 e 19, tudo bem? Então vamos lá. Ações afirmativas e cotas raciais. Nós vimos na aula passada que é uma ação afirmativa, que é uma ação política, é uma ação de política pública para que aqueles que estão na minoria, vamos falar aqui de negros, índios, homossexuais, travestis e entre outros que são minoria, que precisam dessas políticas públicas para que eles possam realmente vivenciar a sociedade de maneira que os aceite ou então que eles sejam ingressados, principalmente as cotas raciais no ensino superior, na questão educacional, tudo bem? Então vamos lá. A partir de 2010, diversas ações do poder público brasileiro visaram implementar o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, o que amplia o número de ações afirmativas em favor das minorias étnicas. Em agosto de 2012, o Supremo Tribunal Federal votou a chamada Política de Cotas, que visa garantir aos afrodescendentes parte das vagas nas universidades públicas. Antes da votação, o STF promoveu audiências públicas para aprofundar a discussão do tema. Então, nós vemos aqui que foi preciso uma lei, né? Lei de cotas. Foi preciso uma lei de cotas para que realmente pudesse exercer o cidadão com a minoria, digamos, principalmente a negra, ou indígena, ou parda, precisou de uma lei de cotas para que ela pudesse usufruir de um direito que a sociedade lhe propõe de forma gratuita, mas não, ele precisa ser pressionado. A política pública precisa ser lançada a esse indivíduo da sociedade para que ele realmente possa adentrar nas ações afirmativas, sejam elas de políticas públicas ou não, que muitas das vezes parte mesmo do bom senso de cada pessoa, que no entanto não é o que realmente nós queremos que aconteça. Nós queremos que aconteça realmente que o indivíduo seja parte de uma ação afirmativa no sentido de que ele se sinta bem, e não que essa ação afirmativa seja uma obrigação para que ele faça parte de uma sociedade ao qual ele já é participante, não é verdade? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns contras e a favor sobre as cotas. Vamos lá ver. Mas primeiro nós vamos analisar aqui essa figura, da página 19. Educação particular e pública. A educação determina as condições de largada para os competidores. É isso que acontece? É isso que acontece. Aqui diz assim, educação particular e a pública. Não no sentido de que a educação pública seja uma das piores educações, porque muitas das vezes eu, como professor e professor de vocês, eu acredito numa educação realmente que valorize o ser humano. Porque se existe aqui realmente a questão de status sociais, em que um aluno ele consegue ter uma luz, uma LED lá, bacaninha na casa dele, beleza. Mas o aluno que não tem acesso nem à luz elétrica, simplesmente tem a lamparina, realmente, isso aqui é a partida, sendo que um conselho vai partir na frente e o outro logo atrás. Mas que não significa necessariamente que esse que partiu logo atrás não vai conseguir também. Só que as afirmações, as ações afirmativas, elas estão aí para que esse indivíduo lá que não teve tanta chance, ele possa adentrar nesse mercado educacional, no caso do ensino superior, e possa ter igualdade, seja ela educacional, como nós já vimos,
ou até mesmo simplesmente que ele possa adentrar como um cotista para que ele exerça o indivíduo possa exercer o seu papel de cidadão, não é verdade? Que é usufruir do que o governo, que o Estado lhe propõe. Então, vamos ver aqui. A Flávia Piovesan. Os principais argumentos são, no caso, ela é contra as cotas, né? Violaria o princípio da igualdade, afinal de contas todos são iguais perante a lei. Violaria o princípio da meritocracia, portanto, porque alunos com menor pontuação seriam vitoriosos em detrimento daqueles que tiverem maior pontuação. Violaria o princípio da autonomia universitária e isso inviabilizaria políticas universalistas para todos e isso seria uma medida só paliativa. Ela é contra no sentido de que não exista, né? Não vai existir, não. Ela colocou aqui, por quê? Realmente, aquilo que eu já falei para vocês, acho que eu já falei em algumas aulas, e eu volto a repetir. Eu acho que não precisaria realmente, e eu concordo com o que a Flávia Piovesan fala, que não necessariamente precisa-se de uma lei de cotas para que a pessoa possa adentrar no ensino superior. Só que aqui na base, como nós vimos aqui, da base educacional, nós vimos aí na figura, mostra dois alunos em situações sociais completamente distintas. Um que tem acesso a algumas coisas, outras... E essas duas crianças, elas têm culpa de elas terem... Uma não conseguir um acesso legal, a outra ter? Não tem culpa. É a sociedade que é assim. A sociedade é diferente. A sociedade não é igualitária, infelizmente. Então, por isso que se existem ações afirmativas para que exista uma lei de cotas, existam as cotas raciais, para que possa se pelo menos tentar igualar aquele indivíduo lá que não teve chance, não teve as mesmas chances do que um outro determinado indivíduo. Então vamos lá. O princípio da meritocracia ficaria afastado e da autonomia universitária também, porque as cotas celebram os valores constitucionais. Está na Constituição, é lei, tem que ser praticado, certo? Mas muitas das vezes, nem sempre é valorizado esse sentido das cotas no sentido. Você lembra o que nós falamos na aula passada, do tanto do que entraram, foi quase 7 mil, logo quando começou na UNB, Universidade de Brasília, e quantos se formaram, terminaram a graduação? Apenas 3 mil, digamos, a diferença de 4 mil que evadiram da universidade pública, mas justamente nesse sentido de que não é porque entrou numa universidade que não vai ter gasto, porque a sua vida lá já não é tão legal, digamos um exemplo, o indivíduo lá não tem uma vida muito legal na sociedade, aí ele tem que trabalhar o dia todinho, e às vezes trabalhando pesado mesmo, aí à noite vai para a faculdade, só que, digamos, aí falta um professor, aconteceu em situações, aí tem que fazer um trabalho, tem que ler um livro para entregar no outro dia. Como que ele vai fazer isso? Não vai conseguir. Então, não somente as cotas raciais ou a lei de cotas são necessárias para que esse indivíduo entre numa universidade através dessa ação afirmativa que são as cotas raciais. Não. Isso independe muito mais do que uma cota racial. Independe muito mais do que as instituições serem obrigadas a recebê-lo porque ele faz parte de uma minoria. Não. Não depende somente disso, depende também da pessoa, do que ela vive na sociedade, do que ela representa na sociedade naquele momento. Muitas vezes ele tem que ajudar a família, então ele escolhe ou estudar ou ajuda a família. Então, ele precisa ajudar a família, então ele escolhe isso, né? Aí tem o discurso da imprensa contra as cotas. Nós vimos de uma pessoa, né, que é a Flávia Piovesan, que é professora de Direito Constitucional. Agora vamos ver o que a imprensa fala, né? Que hoje em dia nós temos muita briga com a imprensa, digamos assim. A criação de cotas é problemática. No plano teórico, a medida equivale a tentar reparar uma injustiça criando outra, manobra que raramente dá certo. Não bastasse essa dificuldade de princípio, a criação de cotas esbarra em sérias dificuldades práticas. Um exemplo, como definir um negro no Brasil? O IBGE utiliza o critério da autodefinição, que no fundo é o único democrático. Se um branco disser ao recenseador que é negro,
assim será considerado pelo Instituto. O que impediria alguém de declarar-se negro para ter acesso às cotas? Mesmo que todos fossem absolutamente honestos, quão negro alguém precisaria ser para fazer jus às cotas? Pesado, né? Então, quão negro alguém pode se dizer? Acho que vocês estão acompanhando nas redes sociais dessa semana e outras, desde que surgiu a hashtag, né? Vidas negras importam. Então, vocês estão acompanhando, né, que está acontecendo a hashtag mais procurada, mais acessada, mais digitada, essa, né, Vidas Negras Importam, mas no sentido de que se a pessoa se importa com o outro, né? E, no entanto, o que a imprensa fala é que muitas vezes virou meme na nossa própria UFAM, se vocês forem ver, né? Quem entrou por essas cotas raciais lá na UFAM, que realmente não era o que se dizia, porque no IBGE, como ele falou, era um cunho democrático, a pessoa que se declara e pronto, porque eu tenho que me dizer que eu sou negro? Não preciso disso, né? Me qualificar como negro? Não. As políticas públicas das ações afirmativas estão aí justamente para ajudar essa minoria, não necessariamente para que a pessoa tenha que se dizer que é negro, se dizer que é índio, para poder usufruir de uma política pública que é a educação. Ok? Então, para a gente entender melhor o que as ações afirmativas das cotas raciais são presentes no dia a dia da sociedade, é isso. É eu pensar numa sociedade em que realmente eu me consagre como indivíduo participante dessa sociedade, eu me sinta ativo nessa sociedade de maneira que eu possa realmente estar apto a exercer meu papel de cidadão e, principalmente, exercendo tudo o que a sociedade me usufrui. Através de políticas públicas, sim. Através de ações afirmativas, sim. Por quê? Porque eu necessito viver nessa sociedade. E a sociedade que eu tenho e que eu estou presente nela é essa, de que eu realmente necessito de políticas públicas, preciso de ações afirmativas para que eu possa ingressar no ensino superior ou não. Ou então eu preciso realmente que seja a obrigação do Estado oferecer educação para todos, mas de uma forma igualitária? Seria o ideal, seria o perfeito, mas infelizmente não é. Então precisa do quê? De ações afirmativas. Precisa do quê? De cotas raciais. Eu preciso colocar as pessoas classificadas, aqui. Cada indivíduo tem que estar na sua devida classificação de raça. Não necessariamente, né? Nós precisamos de muito mais do que isso para que nós possamos realmente exercer nosso papel de cidadão e não simplesmente sermos engessados a um tipo de raça. Não, você vai para a cota racial porque você faz parte desse determinado grupo social. Não, você faz parte de determinado grupo social. Você faz parte desse. E não é assim que funciona. Você tem que praticar a sua cidadania de forma que você seja contemplado por essa ação afirmativa, mas por aquilo que você realmente representa perante a sociedade, no sentido de que eu me faço presente dessa sociedade, ok? Então, não necessariamente eu precisaria de uma lei de cotas para que eu possa ser considerado um cidadão, para que eu possa conseguir exercer o meu papel de cidadão na sociedade, para que eu possa ter direito àquilo que a Constituição já me dá como direito. Entenderam? Então, as ações afirmativas estão presentes aí como políticas públicas, e um exemplo são as cotas raciais, para justamente agregar a essa minoria direitos que já lhes são destinados pela Constituição Federal. Tudo bem? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, estudem, tá? Pesquisem, não sei se pesquisem sobre a hashtag Vidas Negras Importam, que é justamente que se trata isso, não somente de cotas raciais ou de ações afirmativas. As ações afirmativas, como nós vemos hoje em dia, está muito além de políticas públicas, porque, por exemplo, as Vidas Negras Importam é uma ação afirmativa? É. E de onde partiu? Do poder público? Não, da sociedade civil.
Então, para ver como a sociedade em si ela evolui, a sociedade em si ela se transforma, e hoje em dia, para vocês verem, uma ação afirmativa partiu de um ato popular. Tudo bem? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.